fé remove montanhas. Vamos falar da fé. O título do estudo é O Anjo da Fé, um texto pelos caminhos de Jesus. E nós tínhamos procurado para ver se a gente achava esse capítulo na internet e não conseguimos achar de jeito nenhum. Às vezes a gente dá sorte e acha, né? Mas nesse caso aí, nós não conseguimos. Mas nós estávamos refletindo sobre o título. E a gente, refletindo sobre o título, chegou a uma conclusão: que o anjo da fé, o verdadeiro anjo da fé, é a própria doutrina espírita. Por que a doutrina espírita é o anjo da fé? Porque fé, ela vem de fides, quer dizer fiar, confiar, confiança. Ter fé seria ter plena confiança de que aquilo é verdadeiro. Você entrega, seguindo a religião tradicional, você entrega o seu raciocínio, o seu discernimento, o seu livre-arbítrio, confiando de que aquela pessoa, aquele pastor, aquele sacerdote, ele sabe o que está dizendo, aquele guru, aquele profeta, ele sabe o que está dizendo, e você entrega completamente o seu pensamento, o seu raciocínio a essa pessoa, ou religião, ou seita, ou guru. E isso é a história da humanidade. Em geral, os mestres orientais, eles exigem uma entrega plena do discípulo ao que ele está dizendo. Em geral é assim. E essa entrega plena vai trazer o que a gente conhece de fé. Na fé cristã é a mesma coisa. A entrega, a forma como o pastor, ou o padre, ou a igreja prega, tem que ser total. Quando eu era católico, eu fiz crisma e levantamos uma questão lá na crisma. E aí o catequista, né, ele explicou e no final ele fez um remendo. É assim a fé católica. Se vocês não acreditam, vocês não são católicos. E isso, na época, isso tem um impacto, né? Você é católico e você quer afirmar sua fé católica, e isso tem um impacto muito grande, né? E qual era o tema? Era a questão da reencarnação. Anos depois eu me tornei espírita e eu verifiquei como a doutrina espírita, ela trabalha de forma completamente diferente. A doutrina espírita não tem a função de criar nenhum tipo de coação, ameaça, condenação, reprovação. A doutrina espírita, ela nem exige que a pessoa seja espírita, para que a pessoa encontre a felicidade no mundo espiritual e nesta vida. Então a doutrina espírita, ela trabalha com uma outra forma de lidar com a questão da fé. Ela vai trazer o fenômeno, e através do fenômeno nós vamos confirmar o que está sendo dito. Então não é só uma questão de fé tradicional, mas é uma fé raciocinada, logicada. É uma fé que vai te dizer assim: escuta, isso daqui não é uma fantasia. Você não está acreditando na Márcia ou no Anderson. Você está acreditando? Você não está acreditando. Você sabe. E como é que eu posso dizer que a gente sabe? Aí a gente teria que falar aqui de vários fenômenos que aconteceram na história, e principalmente a partir do século XIX. Vou citar um.
houve um cientista muito conhecido na época, César Lombroso. Ele era um criminalista italiano, muito conhecido e muito renomado. E o que acontecia? Os fenômenos mediúnicos, eles estavam acontecendo em toda a Europa e nas Américas. E sempre que uma pessoa renomada, reconhecida, aplaudida pela academia, ela se destacava muito, pessoas céticas, isso acontece hoje ainda, pegavam essa autoridade e dava a ela a incumbência de desmascarar o fenômeno psíquico. Essa incumbência César Lombroso fez. E ele foi investigar uma médium, também italiana, Eusapia Palladino. E aí ele começou a perguntar a ela as coisas do tipo assim: você consegue movimentar isso aqui? Será que a gente consegue fazer com que você movimente isso acorrentado? Aí ela fala para ele o seguinte: eu posso fazer melhor do que isso. Eu posso fazer a sua mãe aparecer para você. A mãe dele já havia desencarnado. E aí foi dito e feito. A mãe dele, desencarnada, se materializou. E ele viu. E ela abraçou ele. Diante desse fenômeno, ele ia dizer mais o quê? Que não existe. Se ele tinha a consciência honesta, ele só pôde fazer o que ele fez. Ele admitiu o fenômeno psíquico e fez um livro maravilhoso relatando uma série de fenômenos mediúnicos sérios. Hipnotismo e espiritismo. César Lombroso e tantos outros investigadores se confrontaram com a realidade. Dr. Paulo Frutuoso, ele é um médico oncologista muito conhecido no Rio de Janeiro, muito renomado, professor universitário, e ele é um dos diretores do Lar de Frei Luiz. E ele conta no livro dele uma coisa muito curiosa. O Lar de Frei Luiz, Canaboiuna, estava em materialização, a mesma materialização que o Eusapia Palladino fez. Só que lá no Lar de Frei Luiz, a materialização é para a cura. No Brasil, dentro do movimento espírita, os poucos locais que fazem materialização hoje em dia só o fazem para assistência ao próximo. Nunca é para provar o fenômeno para o curioso. Então lá no Frei Luiz é feita a materialização e ele, muito cedo, começou a participar nos anos 70. Então quando ele chegou, ele conta que ele estava meio cético, porque qual o problema da materialização? Nem sempre a materialização ela consegue provar para quem está ali que aquilo é uma materialização. Muitas vezes o espírito vem com um lençol cobrindo ele e o médium está lá na cabine. Aí você pode perguntar: será que não é o médium não que está vindo um lençol, uma lanterna? Porque ele brilha. Uma lanterna ali para... Porque, gente, por incrível que pareça, tem fraude. Existem fraudes. Então, ele viu aquele fenômeno, o espírito coberto de véu, porque o ectoplasma, ele é muito, assim, tem muita... É como se fosse um véu branco, né? Uma coisa bem sutil. Então, a materialização nem sempre ela é totalmente assim como a gente está aqui. Ela é muito cheia de coisa, de véus e roupas brancas, entendeu? Até eu acho que a tradição do fantasma, daquela aparência do fantasma, tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com isso, né? Porque é o espírito coberto de um véu ectoplásmico. Então, ele pensou isso na reunião. Puxa vida, será que isso é verdade mesmo? E aí o que acontece? Ele pensou. Veio um espírito que se materializa lá, um preto velho, que agora eu esqueci o nome, que se materializa lá nas curas do Frei Luiz. E ele veio e chamou o Frutuoso: vem cá comigo, meu filho. Aí foi com ele dentro da cabine, porque o médium de materialização,
as pessoas ficam na reunião e ficam numa cabine assim à parte. E levou ele. Lá ele viu o médium pequenininho, sem as pernas. E ele viu a entidade, o preto velho, que, como a gente sabe, né, não é branco. E o médium era branco. E aí o que ele viu? O médium estava assim uma parte. E o espírito irradiando luz, sem véu nenhum. Isso é para o nosso filho ter fé. Que os espíritos leram o pensamento dele. Entendeu? E por que o médium estava reduzido? Porque o fenômeno de materialização, o ectoplasma, nós temos ectoplasma nas nossas células. Só que nós não temos, a pessoa comum não tem em abundância para que possa doar aos espíritos, para que eles possam fazer o efeito físico. Isso é o normal das pessoas. O médium de efeitos físicos, ele tem ectoplasma em abundância. Então, ele tem facilidade de desprender o ectoplasma dele em abundância. Só que como o ectoplasma ele é meio físico e meio energético, muitas vezes ao doar o ectoplasma acontece uma desmaterialização do corpo do médium. E o que ele viu lá já foi registrado também com outro médium muito conhecido, Peixotinho. O que ele viu no médium Gilberto Arruda, lá no Lar de Frei Luís, foi isso. As pernas dele estavam desmaterializadas para doar ectoplasma para o espírito se materializar. Por isso que reunião de materialização ela é rigorosa com a questão do pensamento. Há todo um rigor, um critério para que essa reunião de fato aconteça. E por isso que reunião que tem interesse em trabalhar com reunião de efeitos físicos, ectoplasma, cura, nesse contexto, exige das pessoas que estão ali bons pensamentos, afeição. Às vezes você na casa espírita, você tem problemas de ciúme, de disse-me-disse, de fofoca, de antipatia. Às vezes a pessoa passou pela outra na rua, não deu bom dia, já ficou de mal. Nós temos muito essa coisa de ficar de mal. Às vezes a pessoa não deu a atenção que ela acha que tinha que ter e ficou de mal. Às vezes a pessoa fez não, porque ela fez assim a reunião, eu não quero. Nós somos muito melindrosos. Muito bem. Numa reunião de efeitos físicos visando materialização do ectoplasma, a gente não pode ter esse tipo de coisa. Porque não pode ter pensamento ruim. Porque senão você materializa o pensamento ruim no teu corpo físico. O que é isso? Doença. Você está lidando com forças muito sutis e está lidando com o livre-arbítrio. A espiritualidade vai cuidar, mas o seu livre-arbítrio em pensar mal do outro pode ir contra você muito mais rapidamente. O que poderia acontecer durante 10 anos, devido à nossa teimosia, na reunião de materialização pode acontecer de forma mais rápida. Eu alertei lá o pessoal do meu centro. O pessoal ficou com o olho desse tamanho assim. Porque uma coisa é você, vamos participar de materialização? Oba! Vamos fazer na reunião de cura? Oba! Mas quando você fala isso, a pessoa, opa! Isso daí exige um critério mais sério. Mas o que a gente está falando? A gente está falando o seguinte: o Dr. Paulo Frutuoso teve uma confirmação tácita de que aquilo ali não é uma fantasia. Outro momento do livro ele relata que o Dr. Frederick von Stein, que é um dos médicos que faz o trabalho de cura, ele se materializou completamente e iluminado na frente de todo mundo lá da reunião. E a pessoa estava na maca para fazer a cura, e ele olhou para a pessoa, e ele, outro médico encarnado, Dr. Paulo Frutuoso, e ele, médico do espaço. E aí ele pergunta ao Frederick von Stein se ele conseguia ver o problema na paciente. E ele disse que sim. Se conseguia ver as células. Ele disse que sim.
se conseguia ver os átomos. Ele disse que não, mas que espíritos mais superiores com ele conseguiriam ver os átomos, ele não conseguia. Mas veja bem, o paradoxo da coisa: um encarnado aqui e um desencarnado aqui, materializado. Isso, gente, mostra pra gente que a doutrina espírita, ela não é uma viagem no mundo da fantasia. O livro Nosso Lar, quando surgiu, ele teve um problema seríssimo. Vocês sabem qual é o problema seríssimo que teve o livro Nosso Lar? Vocês têm ideia? Era tudo ficcional. Por quê? É isso mesmo. Não sei. Talvez descolasse com o que eles imaginavam que era o plano espiritual. Você lê o livro dos Espíritos todinho. Lê a Gênesis. Lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Aonde está escrito lá que tem cidade espiritual no mundo espiritual? Em Heródoto. Então, aquela pessoa que é purista, e temos muitos assim, né? Defensor, radical. Eu brinco com um amigo meu que é assim, porque você pode ser assim, qual é o problema? É um direito. Eu não sou assim. Também não tem problema, é um direito meu. A minha formação não me permite ser assim. Eu não posso ser assim, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou falar de história sendo dogmático? Não tem como. Mas o meu amigo, esse amigo meu espírita, é historiador e é acadêmico, fez mestrado. Mas ele é um espírita que eu chamo de xiita, eu chamo ele de xiita. Ele é xiita, mas xiita mesmo. Aí, os xiitas da época, dos anos 40, quando viram isso daí, o que eles fizeram? Isso tudo é fantasia. Não existe cidade no mundo espiritual. Esse mundo espiritual aqui está muito materializado. Espírito comendo? Aonde no livro dos Espíritos diz que espírito come? E no livro Nosso Lar diz que espírito come, namora, gosta de música brejeira. Tudo isso está aí no livro. Vocês leram o livro? Está tudo aí. Não estou inventando nada. Ele diz lá que tem sessões de música clássica e tem música brejeira. Tem até aquela piada, né? Bem conhecida, né? A gente tem que ficar repetindo piada que eles eram do grupo espírita e jogavam bola todo sábado, né? E morreu lá o Joãozinho, conhece, né? Não conhece? Joãozinho. Aí o Zequinha, né? O seu José que ficou, né? Aí viu o Joãozinho, passou um tempo, viu o Joãozinho na beira da cama dele com uma bola na. Aí o seu José falou: aí, tem futebol lá no mundo espiritual? Tem futebol. Você joga? Jogo. E eu vim te dizer o seguinte: você está escalado para o próximo jogo. Então, gente, tem futebol? Tem futebol. Por que tem essas coisas todas no Nosso Lar? E as pessoas, até hoje, outro dia eu estava entrando no site lá desse pessoal mais xiita, e eles falando muito mal de Emmanuel e de André Luiz. Por que esse pessoal... André Luiz é muito criticado. Não, mas deixa eu retomar o que eu queria dizer. Então, André Luiz, Chico, ficou muito... Porque era gente... Não era o Anderson da vida, não. Era gente das altas autoridades do movimento espírita da época. Gente que escrevia livro, tribunos, oradores brilhantes, que estavam condenando o Nosso Lar. E o Chico ficou apreensivo, nervoso, duvidando da obra. Era uma obra importantíssima. Depois dela viriam obras brilhantes de André Luiz, que alargaram a nossa visão do mundo espiritual. O que Emmanuel fez? Ficou argumentando com ele? Vocês sabem o que Emmanuel fez? Não. Tirou ele do corpo e levou. Vamos lá, saber, né? Ele viu com os seus próprios olhos. Depois ele se tornou um habitué de Nosso Lar. O Chico Xavier ia sempre a Nosso Lar, desdobrado. Acabou. Aí, tá aí, ó. Depois disso, gente, a gente fala assim com a simplicidade. Você tem duas alternativas. Você viu, mas não é mais ninguém te contando. Ou você luta pela verdade, ou você esconde, enfia a cabeça debaixo da cama e fica com medo, porque as pessoas não querem. É um desafio. Um médium conhecido,
Ele estava em Nova York. Para vocês entenderem como é um desafio. E um senhor bêbado, um prédio, digamos assim, num hotel na Quinta Avenida, bêbado, veio falar com ele. Ele racionou: bom, aqui dentro do hotel, se veio falar comigo. Ele olhou pela vidência, não viu nenhum obsessor. Aí o senhor foi falar com ele. Falou: não, vou falar contigo, mas depois, amanhã, quando o senhor estiver sóbrio. Aí o senhor foi lá, terno e gravata, falar com ele, se apresentou. Ele era o céu, ou seja, o presidente de uma altíssima empresa holandesa. Eu imaginei qual fosse, mas o orador não falou. Pessoa assim renomada, na época extremamente conhecida, bilionário, e ele estava apreensivo e falou para esse médium que ele ia resolver o problema dele. Que ele estava na Holanda, casa dele particular. Imagina a casa dele, né? E lá, de repente, o que acontece? Isso, o céu, o presidente, né? Pousa uma nave de um disco voador no quintal dele. Ele lá tomando sol, aquela nave pousa, ele sozinho. Desce um tripulante, faz assim para ele, sobe do tripulante dentro da nave e a nave vai embora. Perguntou ao médico: o que eu faço? O que vocês diriam para ele? Vocês têm ideia? Não. Atendimento fraterno. Vocês estão fazendo atendimento fraterno para ele. Um bilionário. Ele falou: olha só, o senhor é um dos bilionários do mundo. Ele não foi ali só para dar um tchauzinho. Foi para o senhor dar o testemunho de que eles existem. Porque o senhor falando é diferente. Porque ele é um bilionário. Você sabe? Não sei, eu olho, né? Todo ano sai a lista dos bilionários. São 100, 200 pessoas só, que já tem mais de $1 bilhão na conta, né? Ele é um desses. Do mundo, 7 bilhões de pessoas, ele é um desses 100, 200, não sei agora quantos tem, bilionários. E ele foi visitado. E aí o médico falou para ele com toda clareza: olha só, é para o senhor dar o testemunho. O que vocês acham que ele fez? Vocês ouviram algum relato de algum bilionário falando que um extraterrestre pousou na casa dele? Não. Ó, eu gosto de ufologia, estudo, não tem. Não disse nada, ficou na dele. Quando a pessoa, o Chico Xavier fez a opção diferente. Quando tiraram ele do corpo e mostrou a cidade espiritual, ele voltou com fé. Não essa fé não raciocinada, não lúcida, mas muito mais do que uma fé, a certeza, a convicção. Não era alguém dizendo: acreditem no Anderson. Eu vivenciei. Não era acreditar em algo. A doutrina espírita, ela faz isso pela gente. Por isso que eu digo que ela é o anjo da fé. Porque ela... E isso é desafiador, porque você, diante da dor, diante da aflição, muitas vezes, por fuga, por não poder reclamar, a gente se afasta da doutrina. Por quê? Isso é esquisito, né? Entenderam o que eu falei? Eu estou pensando aqui. Não poder reclamar? É. Você não poder reclamar. Poder botar a culpa no outro. A responsabilidade é sua. A vizinha, a Dona Maria, eu tenho certeza que ela pegou a carne, botou veneno e deu para minha cachorrinha. Minha cachorrinha morreu. Aí você,
Claro que a gente não faz nada disso. Mas a pessoa assim, lúcida, espírita exemplar, ele não pode xingar nem pensamento. Ele não pode condenar. Ele não pode insinuar que foi ela. E tem gente que aquilo vai ficar tão por dentro. Eu não posso. Sabe uma coisa? Eu não vou mais no centro, não. Eu estou dando um exemplo assim. Mas pode ser qualquer coisa. Coisa grave até. Coisa grave. Coisa que nos aflige. Coisa que faz a gente chorar. Entende? Coisa que a gente chega e chora. Mas a doutrina espírita, ela traz para a gente essa seguinte informação: dói. Quem sofreu sabe que dói. Você. Não ele, não ela, não o tigre, não o tubarão, mas você é o responsável pela dor que você está sentindo. Isso é muito complicado, gente. É mais fácil a gente ir para um local e colocar na mão de Jesus e pedir um milagre, porque os inimigos estão agindo. Essa transferência nós já fizemos há muitos séculos. Nós sempre fizemos isso. Quando fazíamos assim. A doutrina espírita diz para a gente o seguinte: todos nós vamos ter que viver um dia como irmãos. Todos. Vamos ter que viver com irmãos, com Hitler, com Átila, com Tamerlão. Esses são tão distantes, mas vamos ter que viver com a sogra, com a ex-sogra, com o pai, com a mãe, com o filho, com o vizinho, com o namorado que teve há 30 anos atrás, que não sei o quê. Tudo isso. Vamos ter que viver numa boa com todo mundo. Um dia. E esse dia, quanto mais ele demorar a chegar, vamos entender o seguinte: uma casa suja. Eu já dei esse exemplo aqui. A minha área, ela é aberta. A minha área é aberta. Então, conflito, momento de conflito, limpar a área. Por quê? Porque a gente que gosta de justificar, a gente cria um argumento assim: não adianta ficar limpando a área toda hora, porque vai sujar. A área é aberta, passa muito carro. A minha rua, sempre que tem samba, é a minha rua que passa carro, não sei o quê. Travancou Madureira, a Serra de Oliveira é a rua que todos os carros passam. Então, a gente lava e deixa. Aí é um momento de conflito. Mas vejam bem, usando exemplo assim, um local assim, se você não limpar durante um mês as cadeiras, eu tenho cadeiras desse tipo branca com mesinha, elas ficam imundas. Aí você cria um argumento, né? Eu não vou limpar, sabe por quê? Porque vai sujar mesmo. Aí passa mais 3 meses. Aquela sujeira, ela sumiu. Eu não adiei. O que aconteceu? Aumentou mais ainda. Então, quanto mais eu demoro a resolver os conflitos, eles começam a ficar estagnados, acumulam. E no caso do caminho espiritual, esse acúmulo, ele traz um problema. No caso da sujeira, vai dar mais trabalho limpar. No caso do acúmulo, você vai ter que lidar com uma crescente. Se tiver complicado, vocês perguntam, tá? Falta de visão sua das coisas. A gente vai perdendo a visão das coisas. O que é isso, visão das coisas? Vocês sabem? Eu renasço. Estou no mundo espiritual, eles dizem assim para mim: rapaz, é o seguinte, tá vendo aquelas 5.000 pessoas ali? Você tem que resolver esse problema com essas 5.000 pessoas. Se você conseguir resolver nessa vida o problema com 5, ótimo.
mas essas 5 mil vão estar próximas de você. Quanto mais você fizer coisas para tentar resolver com essas 5 mil, melhor. Aí o rapazinho vai e renasce. Ele não resolve o problema com as 5 mil, nem com 5 e nem com uma. Ele piora e aumenta para 10 mil. Quanto mais ele piorar, mais dos 10 mil, uns perdoaram, outros estão lá esperando, outros estão aptos a reconciliar. Isso são 8. Os outros estão cobrando. Quanto mais aumenta o número de cobradores, mais você fica aflito, mais as energias negativas dele te tomam a consciência. Aí você começa a errar mais nas suas atitudes. Então é isso que eu estou dizendo. A gente começa a perder, é aquela parábola do bom semeador. Aquilo que você tem, você perde. O que não semeou, perde o pouco que tinha. Então, a doutrina espírita, ela vai começar a criar uma rede de conhecimento que vai nos impulsionar, ainda que forçadamente, a agir corretamente. Porque se a gente começa a perceber, primeiro, que isso não é fantasia. Isso é real. Alguém aqui já teve desdobramento? Alguém? Consciente? É muito interessante. Eu estudo muito desdobramento e eu já tive um ou outro. Você vê o seu corpo, acabou o argumento. Você está aqui, teu corpo está ali. Você está desdobrado, o perispírito está aqui. Você está vendo seu corpo lá dormindo. Não tem mais pregação religiosa. Agora você sabe. Mesmo que a gente não tenha tido julgamento, existem relatos sérios sobre isso. Então, gente, quando a gente renasce e tem que conviver com a aflição, tem que conviver com tomar decisões. Eu não posso dar ao outro, ao pastor, ao orador, ao livro, ao espírito, o poder de decidir, porque quem vai sofrer as consequências dos meus atos sou eu. Olha o que a doutrina espírita faz com a gente. A doutrina espírita, ela é para amadurecer a alma e não para aprisionar as pessoas. Então a fé na doutrina espírita é a confiança de que nós somos imortais. Haja o que houver. Hoje é 21 de dezembro. A gente sabia que não ia acontecer nada, né? Mas haja o que houver, você vai continuar existindo. Você vai continuar existindo sempre. E vai lidar com N problemas que você criou ou não resolveu. Você pode adiar hoje, mas você vai ter que lidar com isso. E lidar com isso, não estou dizendo aqui. Ontem, a gente estava estudando para fazer. Tinha a seguinte mensagem espírita: meu irmão, você precisa aturar esta mulher no casamento. Uma mensagem, uma pessoa escrevendo, porque assim, no final, você será livre. Muito bonito, mas está errado. Desculpa. Quem quiser concordar, que concorde. Mas, exato. Vão se odiar, vão se matar e vão complicar a situação. Né? A gente conhece casos de pessoas que envelheceram juntos se odiando. Eles nem sabiam que se odiavam, mas se odiavam. O livre-arbítrio de cada um. É o livre-arbítrio de cada um. Mas nós precisamos entender o seguinte: precisamos resgatar com todo mundo. O formato do resgate, você não precisa, porque se você deve 5 mil pessoas, 2.500 são mulheres, 2.500 são... Você não vai ter que casar com todas elas. Porque você matou uma, porque você enforcou a outra, porque você... A forma de resgatar chama-se assistir. Assistir o outro. Servir ao outro. Então, você não lhe é imposto uma situação que você pode decidir. Porque quando é imposto, você não pode decidir. Quer ver um exemplo?
ficou diabético. Você não pode dizer, não quero. Você não pode. Agora você tem que colocar Coca-Cola. Tem que ir no médico. Tem que fazer tudo aquilo que você nunca fez, que é disciplinar a alimentação. Isso está cerceado do seu livre-arbítrio agora. Pode ser que ela escure. Nós temos um caso lá no Arautos que eu fiquei chocado. A menina tem 24, 25 anos. Está cega. Por conta da diabetes. Ela está indo lá estudar. Está cega. Ela estuda tarde, eu não a conheço. Mas me contaram, eu fiquei chocado. 25 anos. Muito nova. Eu não sei a situação, se é tipo 1, se é tipo 2, é diabetes, mas o fato é o seguinte, está cega. Ali, a lei de ação, hoje eu estava escutando, antes de vir para cá, a pessoa estava no 232, no Lins, e veio uma bala perdida e atingiu, está em estado gravíssimo no hospital. Ela estava dentro do ônibus, ela não tinha nada a ver com o conflito. Aquela área ali do Lins está complicada, mais perto do hospital Marcelo Dias. Ela não tinha nada a ver com nada. É qualquer um de nós dentro do ônibus. Ela levou a bala e estava no hospital. Ali ela não teve como interferir. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ela não, o livre-arbítrio dela estava cerceado. A lei de ação e reação foi incisiva. Isso acontece com a gente também. Só que nas coisas que nós podemos decidir, nós não podemos, e aí a questão do discernimento, que a fé da doutrina espírita traz, que é isso que eu estou querendo dizer, nós não podemos simplesmente, como essa pessoa escreveu esse artigo simples, mas ingênuo. Um artigo ingênuo. Essa visão ingênua, nós não cabe mais, nós temos que raciocinar. Porque na hora que você estiver no mundo espiritual, nós teremos que olhar um no olho do outro. E aí vai valer muito da tua intenção. A fé raciocinada vai mostrar pra gente que se a minha intenção é sincera em assistir o outro, eu não posso garantir sobre o outro, certo? O outro é o outro. Mas se a minha intenção é sincera em assistir o outro, eu já estou começando a fazer meu resgate. Eu não vou resolver o problema do outro. O outro é alcoólatra. Eu não vou poder resolver o problema do alcoólatra. Ninguém vai. Porque o problema do alcoólatra, quem é que tem que resolver, gente? Mas às vezes na nossa reunião de obsessão, vem problema pedido de alcoólatra. A gente nega? Não. Não é nosso papel negar. Mas a gente sabe que depois a espiritualidade vai trazer. Nosso irmão precisa vir a casa, primeiro, tomar paz. E precisa lutar. Porque não adianta a gente fazer a chamada de desobsessão e ele está lá no boteco na esquina. Não adianta nada. E vai dizer isso para o parente. Vai explicar isso. A tendência nossa é o quê? O que a gente começou falando aqui? Ficou de mal. É o Anderson. O Anderson não quer me assistir. Ele ajudou fulano e fica me entrando. Mas a mim não quer ficar de mal. Porque a pessoa não entende. Ele também tem que ter a contrapartida. A espiritualidade é que está dizendo. O Anderson não quer, ajuda todo mundo. Eu estou ali para trabalhar. Por acaso a gente está lá. E por acaso a gente tem essa reflexão. Então, gente, a fé da doutrina espírita, ela é uma fé raciocinada. Isso quer dizer o seguinte: eu preciso raciocinar para agir. Porque se eu raciocino para agir, eu posso até errar. Eu posso tomar uma decisão errada. Olha só, não era para você tomar Coca-Cola. Você tomou. Mas vejam bem, se eu raciocinei, calculei, não, olha só, tem uísque, cerveja e Coca-Cola. Não tem água. Eu quero Coca-Cola. Vou me encher de Coca-Cola. Você tirou a sua conclusão. Você não queria nenhum dos três. Não, ficava com sede. Era uma outra opção, era a quarta opção, né? Estão entendendo? Usou o livre-arbítrio da forma como a pessoa achou melhor. Às vezes ela vai acertar, às vezes ela vai errar. Mas vejam bem, a doutrina espírita joga para nós essa responsabilidade. A partir do momento que eu sei que eu sou imortal, que eu não vou morrer, que eu não vou matar,
Que não adianta eu me matar, eu vou me matar, ela me deixou, eu vou me matar. Não adianta, que você vai continuar existindo. E o que é pior, vai encontrar com ela na próxima vida. E como você não resolveu o problema, você vai querer encontrar com ela e vai querer se matar de novo, porque ela vai te deixar de novo, porque ela vai olhar para você, não, esse daí não. A energia, ela não vai pensar nisso, mas aquele tumulto mal resolvido, aí você, meu Deus, de novo, né? Isso vai ficar repetindo. Os hindus, eles têm uma alegoria muito interessante, eu gosto muito da filosofia hindu, é a roda de Sansara. Você fica preso. Aquele processo de repetições. Como é que eu saio disso? Todo mundo quer saber. Como é que a gente sai disso? Eles têm um método deles lá, mas a doutrina espírita explica como a gente sai disso de forma clara, melhor que eles, porque ela é uma forma, como a gente está dizendo, não é a crença num guru, mas é o raciocínio lógico. Como é que a gente sai da roda de Sansara? Dessa repetição, de ficar repetindo. Mudando a sintonia? Mudando a sintonia. Mas para melhor ou para pior? E como é que eu mudo a sintonia para melhor? Estudando a doutrina espírita, reforma, né? Pelo pensamento. Como é que eu me reformo? Da forma íntima. Como é que eu me reformo? Estudando a doutrina espírita, refletindo. Não, só estudando, muito bom. Então, fico lá. Já a senhora falou agora. Eu me reformo. A doutrina espírita vai trazer para a gente a chave do sucesso espiritual. A minha reforma íntima, que a gente fala tanto, ela só é possível quando há amor. Eu não tenho reforma íntima se eu não amo. Porque não adianta eu achar que uma reforma íntima de fora para dentro, ou seja, não, eu não bebo mais. Isso é uma reforma íntima, externa. Exatamente. Exatamente. O emocional está explodindo, você grita, você mata, você pisa, você atropela. Outro dia eu não queria ouvir isso, mas a pessoa estava dentro do carro e viu, a pessoa espírita, o cara estava atravessando o carro, o cara acelerou. Ele vê pombo, ele acelera, mas vai pegar o pombo, ainda pega um e diz espírita. Não adianta. Não, eu parei de fumar. Não, eu estudo, eu faço culto evangélico. Essa pessoa ainda quer matar pombo na rua? Estou entendendo? O íntimo dela. Eu não estou julgando. Só uma comparação. Exato, eu não estou julgando. Se ela quiser matar pombo, que mate. Sem problema. Quem sou eu para dizer, não, você é espírita que não pode matar pombo. Não, quer matar pombo, mata como tem que matar. Não tem problema. O problema, gente, é que isso daí mostra que não há amor. Quando eu coloco uma visão assistencial, amorosa, a minha reforma íntima ela começa a surgir. Eu posso ser imperfeito, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas você tem um coração bom. Eu não sei se vocês já conheceram pessoas, eu já me surpreendi com pessoas, com seres humanos, que eu fiquei pequenininho. A vida me ensinou isso. A gente, às vezes, eu era adolescente espírita e achava o seguinte, vou fazer a minha culpa aqui, né? Espírito superior, porque eu já li nosso lar, eu acredito, eu sei que existe, não, espírito superior, esses nossos irmãozinhos inferiores, não sei o quê. Então, se é do candomblé, coitado, é inferior. Se vai no sangue, coitado, é inferior. Até que ele está ligado a muitas coisas da terra. O evangelho é inferior, porque não sei o que, é fanático, não sei o que. O umbandista não sei o que, porque tem ritual. E aí você começa a perceber, a idade vai chegar, você tem 18 anos, idealista, vamos mudar o mundo. 18 anos você não tem compromisso com nada. Não tem... Aí vem 23 anos, 24, você casa, começa a ter uns problemas financeiros, emocionais, não sei o quê. E você começa a ter reações que não são aquelas da cartilha da conduta espírita. Você tem a conduta espírita? Faça isso, faça aquilo, olha aqui, faça assim, diga isso. Aí você começa a perceber que aquela coisa que descobriram lá com Freud, chamado inconsciente, isso é muito mais forte do que a gente imagina. O inconsciente, ele tem uma participação ativa
na nossa configuração humana, no nosso jeito de ser. Então, por mais que você vista uma gravata, fale manso, meus irmãos, nós estamos aqui. Há todo um vulcão interno dentro de você, e aí você começa a perceber que ser espírita não é uma questão só de discurso. Não é só uma questão porque você vai à casa espírita uma vez na semana, porque você estuda. Há algo mais. E se você ainda vai e senta num psicólogo, e se esse psicólogo ainda faz terapia de vida passada, e começa a você ver por que você é assim, reage assim, olha assim, sente assim, pensa assim, aí você começa a perceber aquela questão do quarto sujo. Como tem coisa para limpar. Estão entendendo? Se eu tenho coisa para limpar, não adianta, o quarto está imundo. Aí eu chego assim, o seguinte: fecho o quarto, põe uma fita aqui, bonitinha, brilhante, e deixo o quarto imundo, e agora vou e sou espírita, reforma íntima. Num dado momento, esse quarto vai estar fedendo, vai estar rato, barato, e você vai tentar esconder os ratos das baratas, mas não tem jeito, então começa a implodir. O troço implode, por quê? Porque você nunca quis resolver, você nunca quis abrir. Pode abrir aqui? Chegar? Chegar aqui assim? Ai meu Deus, deixa eu falar. E vai acumulando os negócios. Então a reforma íntima, ela necessita da caridade. Por quê? Porque você dá um pão. A gente não percebe que muitas vezes, para abrir mão de uma calça, sabe que você tem 40? Dá uma. Então você só dá quando ela já está surrada, quando ela realmente não tem jeito. E às vezes aquela calça está ali 5 anos, você não usa aquela calça 5 anos, mas eu vou emagrecer, eu vou caber ali dentro. Você fica na esperança. Deixa ela aí. Apego. Mostra que a gente está apegado. E se eu sou apegado, como é que eu vou fazer a reforma íntima? Não, porque eu sei que a morte não existe. Ah, muito bem. Não, porque eu faço culto evangelho. Muito bem. Mas você é apegado. Então a caridade, quando você começa a dar um pão, você começa a se interessar pela dor do outro. A gente agora, há pouquíssimo tempo, começamos uma visita ao Lar Maria de Lourdes. Vocês conhecem? Eu vou falar. Fica na Taquara. É parecido com Vicente Moretti. São crianças especiais. E o bom dessa... porque você não interage com eles. Qual é a coisa mais interessante? É o impacto de você se sentir privilegiado. Você começa a se sentir privilegiado. Porque você poderia estar ali. Ela não fala. Muitas não se movem. São crianças. Então você começa... Eu acho interessante a pessoa ir lá. Por quê? Porque ela começa a perceber que ela tem muito a agradecer. Porque ela tem raciocínio, ela tem um lar, que a maioria deles são deixados. Não é só a situação deles, mas a história de cada um. Quando você escuta, você chora, porque é muito problema junto, acumulado, né? Aí o espírito, o que ele diz? O que esse irmão fez na outra vida? Claro que tá, gente. Você não precisa imaginar, é óbvio, a lei é perfeita, mas o nosso problema não é imaginar o que ele fez. Qual é o nosso problema ali? Assistir, nem que seja com um bom pensamento. Mas quando a gente começa a se mover em direção ao outro, o nosso coração muda. Aí a reforma íntima é possível. Entendeu? Quase. Aí a reforma íntima é possível. Quando você se abre para o outro, você começa a ter mais fortaleza na fé. Aí é por isso que a gente, retomando o que a gente começou falando, a doutrina espírita, ela é esse anjo da fé, que ela coloca a gente numa situação que não tem saída.
Você, a partir do momento que você tem certeza, acabou as tuas dúvidas, existe vida após a morte. Você é o espírito imortal, você é imatável, imorrível, indestrutível e vai encontrar com todo mundo um dia nas quebradas da vida. Você vai encontrar. Imagina, todas as pessoas que vocês conhecem, que vocês brigaram, magoaram vocês, que vocês magoaram, vão encontrar. É a lição do André Luiz, ele encontra. Então, gente, o anjo da fé é o consolador prometido, é a própria doutrina espírita, que enquanto nós temos lucidez, duas pernas, dois braços, enxergamos e temos condições, nós precisamos agilizar a nossa vida nesse sentido assistencial, nesse sentido que nos permita limpar o quarto sujo, o porão. Só assim a gente executa a reforma íntima, só assim a gente atinge as pessoas que nós fizemos mal no passado, e só assim a gente sai de dentro da gente em direção ao mundo melhor, não é? Que Jesus nos estimule a essa tarefa que é árdua, mas infelizmente ela é pessoal e é nossa. Se nós não limparmos o quarto, ninguém vai limpar o nosso quarto sujo, infelizmente. Que Jesus nos estimule a continuarmos nessa tarefa de reforma íntima e construção da fé, hoje e sempre.